pouquinho de paciência, irmãos. É só para ajudar eu a ficar um pouco mais calmo. Safeliz apresenta Projeto Humanitário Guiné-Bissau 2024. Localizada na costa oeste da África, Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo, onde mais de 69% da população vive na pobreza. Você deseja fazer algo para ajudar as pessoas pobres e necessitadas? Você é um profissional de saúde? Precisamos de médicos, dentistas, enfermeiros, psicólogos e outros. Mesmo que não seja um profissional de saúde, você está disposto a ajudar no que for necessário e dedicar uma semana do seu tempo para fazer trabalho humanitário? De 8 a 15 de novembro deste ano, a Safeliz, com o apoio do Malay Travel Group, está organizando uma viagem à Guiné-Bissau para prestar ajuda às pessoas necessitadas do país. Serão oferecidos consultas médicas, tratamento dental e psicológico, seminários de saúde, assistência social, distribuição de roupas, medicamentos, material de higiene e livros. Acesse www.proyectoguineabissau.com para obter mais informações e se inscrever. Caso não tenha tempo para ir, você pode participar com a sua doação, tanto para adquirir materiais quanto para ajudar outras pessoas que não têm condições financeiras para pagar a viagem. Se você é farmacêutico e deseja doar medicamentos, os seus medicamentos poderão salvar vidas. Há um mundo de oportunidades para ajudar e servir aqueles que precisam e têm menos. Nós somos as mãos de Deus na Terra. Junte-se a nós e participe. www.proyectoguineabissau.com. Shabbat Shalom, igreja, mais uma vez. Não é engano, não. É a hora da pregação e é eu que estou aqui. Se vocês estão assustados, né, imagina eu. Vocês não fazem ideia do quão assustado e surpreso eu estou. E só para aliviar um pouquinho o meu nervosismo, eu já vou jogar o pastor debaixo do ônibus. Aqui na América a gente fala throw under the bus, né, a expressão. Estou traduzindo, jogar debaixo do ônibus. Eu imaginei, para esse dia, apresentar esse projeto para a igreja, que o pastor ia pregar, em algum momento da pregação, ele ia me chamar, eu ia apresentar o projeto e o pastor ia continuar pregando. Conversando com o pastor na quinta-feira, e acho que já era na parte da tarde, né, pastor? Não foi na manhã. Conversamos sobre o dia de hoje. Eu falei para o pastor, pastor, eu acho que eu precisaria de uns 10 minutos, assim, falei com medo, né? Porque falar que vai usar o tempo para um pastor é complicado, né? Mas, na realidade, eu precisaria mais de 10 minutos, mas eu quis manter o pastor calmo. Aí o pastor, não, Jaime, de maneira nenhuma. 10 minutos, não. Eu falei, nossa, como é que eu vou apresentar esse projeto em 5 minutos? É muita informação. Aí o pastor segue falando, não, Jaime, o púlpito é seu, sábado. Você pode pregar, você apresenta o projeto, você usa o tempo que for necessário. Nessa altura da conversa, eu já não estava nem escutando o que o pastor estava falando. Eu já comecei a tremer lá, 2 dias atrás, isso faz 2 dias, quinta-feira passada. E eu estava imaginando, não, o pastor deve estar estressado, né? Deve estar com algum problema, um dia difícil, muita coisa na cabeça. Ele está confundindo as pessoas aí. Mas, enfim, irmãos, pela graça de Deus, estou aqui. E vocês sabem que eu tenho problema, muitos de vocês sabem que eu tenho problema em falar em público. Eu acho que eu tenho uma fobia, tenho até que ir no médico me tratar, falar em público, é muito difícil para mim. E então eu quero clarificar algumas coisas aqui para a igreja, para eu também ficar mais calmo. Então, irmãos, por favor, não prestem atenção aqui, ó, no microfone tremendo. Se eu ver vocês olhando para o microfone e não para mim, eu vou perder o meu raciocínio. Não prestem atenção, não sei se dá para ver, nas minhas pernas tremendo, mas estão tremendo. Um recado pessoal para o Ricardo. Ricardo, por favor, preciso da sua atenção. Larga o telefone.
Eu vou falar uma coisa aqui, é um segredo, mas eu vou expor o Ricardo aqui. Vou throw you under the bus também, vou jogar você debaixo do ônibus. O Ricardo aqui é o nosso guardião das verdades aqui da igreja. Ninguém fala coisa que não é real aqui. Porque o Ricardo fica em tempo real, checando no Google tudo que é falado aqui. E isso é uma coisa boa, isso não é crítica, não. Mas, Ricardo, se eu ver você mexendo no telefone enquanto eu estou falando aqui, eu também vou perder minha linha de raciocínio. Se eu falar alguma besteira, você me procura depois, amanhã, semana que vem, né? E se eu gaguejar também, irmãos, por favor, tenham paciência. Mas uma coisa principal é que eu vou ler quase tudo que vai ser falado aqui. Mas não é porque eu estou lendo que é algo mecânico. Tudo que foi escrito, que vai ser falado aqui, vem do coração, irmãos. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor pôs na vida da igreja e na vida de cada pessoa aqui, de se envolver num projeto humanitário, missionário, tão importante como esse que vamos apresentar à igreja esta semana. Senhor, que possamos, como indivíduos, ser uma luz nesse mundo. Possamos levar Jesus Cristo a outras pessoas, mas também levar, Senhor, auxílio no que as pessoas precisam nessa vida. Que possamos, como igreja, Pai, ser também uma luz, um farol na nossa região aqui, na nossa comunidade aqui de Washington, de Maryland, de Fulton. Mas também, Senhor, o Senhor está expandindo o ministério dessa igreja. Podemos ser uma luz em outros lugares, Senhor, onde as pessoas realmente precisam de Ti. Todos precisam de Ti, Senhor. Nós aqui precisamos desesperadamente das Suas bênçãos, do Seu Espírito Santo. Mas existem lugares nesse mundo, Pai, que as pessoas precisam muito de Ti. Elas brigam pela sobrevivência, elas lutam pela sobrevivência dia a dia. E que possamos, Pai, com esse projeto, ser uma luz e uma fonte de alívio também para essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero confessar que até algumas semanas atrás, eu não sabia nada sobre o país Guiné-Bissau. Eu acho que mal e mal eu sabia que era na África, mais nada, não sabia nem que lugar da África, que língua fala, absolutamente nada. Talvez, se você é como eu, você também não sabe, ou sabe pouquinho. Então, eu gostaria aqui de falar algumas informações, né, desse país, desse povo, da população de Guiné-Bissau. E eu vou usar o PowerPoint para isso. Tem a imagem aqui. Localização. Noroeste da África, como vocês podem ver no mapa aí, logo abaixo da faixa do deserto do Saara, banhado ali pelo Oceano Atlântico. A população, 2.100.000 habitantes. A língua, português e outros dialetos, sendo o principal deles o creole. Economia, agricultura e pesca. Aproximadamente 70% da população são muçulmanos. Irmãos, isso me chamou a atenção, porque tem muitos países muçulmanos na África, mas eu não sabia que um país de fala portuguesa era a maioria muçulmano. Então, pesquisando um pouquinho sobre esse país, me chamou muito a atenção essa questão, né? 18%. O que aconteceu?
Ok, obrigado. 18% são cristãos, e desses cristãos, a maioria são católicos, e o cristianismo é misturado com as superstições e o espiritualismo típico que existe na África. 4.000 adventistas, dentro desse conjunto de 18% de cristãos, e 12% de outras religiões. Ok, top 10. O que é top 10 da Guiné-Bissau? Está entre os 10 países mais pobres e menos desenvolvidos do mundo. Deixa eu repetir essa informação, irmão. Guiné-Bissau está entre os 10 países mais pobres do mundo, não é da África. 80%. 80% é a população considerada em estado de extrema pobreza. O que é a extrema pobreza considerado no mundo? Pelos especialistas. Extrema pobreza, no mundo hoje, é uma pessoa que ganha menos de $2,15 por dia. Isso é extrema pobreza. $1,69. Média de ganho por um dia da população em geral. 20% mais ou menos da população em pobreza extrema. Eles estão ganhando menos que aquele $2 e um pouquinho que as organizações consideram como extrema pobreza. $616, média de ganho no ano de uma pessoa no geral, no ano inteiro, $616, 20% mais ou menos da população em extrema pobreza. 50 centavos, os números estão abaixando em vez de subir. 50 centavos. Média de ganho por dia de uma família ou uma pessoa mais pobre que a média, que é 60% da população, quase metade da população. Isso é o que eles ganham lá, 50 centavos por dia. Agora, irmãos, deixa eu só falar uma coisa aqui. Pesquisando, né, no Google e tal, eu vi vários números diferentes, ok? Se vocês forem no Google, talvez vocês vão ver informações um pouquinho diferentes. Eu fiz mais ou menos uma média daquilo que eu vi. $182, média de ganho no ano de uma família mais pobre que a média, né, que é 60% da população. $125 ou mais. Aí já é uma coisa que a gente consegue entender um pouco melhor. Média de um jantar em um restaurante básico para uma família de 4 pessoas em nossa região. $125. $8 ou mais. Média de uma coxinha e um guaraná no Brazilian Market. $8. Igreja, aí estão os números da realidade que aquele povo enfrenta. Eu quero ressaltar principalmente os 2 últimos números, que são mais perto da nossa realidade, mais fácil da gente entender. Os $125 e o $8. Uma família de 4 pessoas que sai para jantar num restaurante básico aqui na nossa área vai gastar mais ou menos o que milhares de pessoas, ou talvez mais de 1 milhão de pessoas, ganham em um ano inteiro em Guiné-Bissau. Eu não estou querendo dizer aqui para ninguém para todos pararem de comer fora, tá? Eu só estou querendo fazer algumas comparações. Se você sente vontade de comer um salgadinho, como eu usei o caso da coxinha ali, e vai no mercado brasileiro, quer comer um pastel, um quibe, uma coxinha, e resolve ainda tomar um guaraná e comprar um salgado, você vai gastar mais ou menos o que uma família ou uma pessoa ganha em 2 semanas na Guiné-Bissau. Uma parada para comer um salgadinho e talvez tomar um guaraná. Esse é só o começo, irmãos.
Só queria saber se está todo mundo comigo aqui, se está todo mundo entendendo o meu raciocínio, tá? Não quero falar para ninguém parar de comer o salgadinho e ninguém parar de comer fora, se tem as condições. Ok, vamos apresentar agora algumas fotos das pessoas que nós vamos ajudar naquele país. Então, essas são algumas fotos que veio direto de lá da missão adventista, veio para a gente. E eu confesso, irmãos, que eu só olhando essas fotos, eu já estou apaixonado por esse povo. Um povo bonito, um povo simpático. Aí está. Aqui, gracinha. Aí a irmãzinha carregando o irmãozinho. Outra irmãzinha carregando o irmãozinho. Agora eu queria a atenção de vocês, irmãos, mais ainda. Essas fotos da irmãzinha carregando o irmãozinho não é, na realidade, uma irmãzinha carregando o irmãozinho. Essa foto é uma mãezinha carregando o filhinho. Essa situação na África, na Guiné-Bissau e outros países da África, é muito comum lá. As meninas muito novas, elas são estupradas, ainda criança, e logo cedo, por consequência, engravidam. Estas fotos aqui que vemos, são meninas talvez de 13 a 15 anos, não sei, tendo de cuidar dos seus filhinhos, sem pai, sem apoio algum. Isso é uma realidade naquele país, principalmente nas áreas mais pobres. Eu poderia falar aqui mais coisas ainda, que eu acabei vendo na internet e sabendo também por conta do pastor Mário Martinelli, que é um dos líderes desse projeto, mas não preciso falar, eu acho que já deu para mostrar um pouco de como é a vida naquele país, Guiné-Bissau. Já deu para entender um pouco do sofrimento desse povo. Quero convidar os irmãos agora a ler Mateus 25, 40. Mateus 25, 40. Digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O que vocês fizerem ao menor dos meus irmãos, ou a algum desses pequeninos também, em outras Bíblias, a mim vocês fizeram. Irmãos, esse é o povo e as pessoas que acabamos de ver aqui, que podemos ajudar. Não somente em falar de Jesus e pregar o Evangelho, as boas novas da salvação, mas atender e ajudar pelo menos um pouquinho em suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Pelo menos por alguns momentos trazer um pouco de alívio e sofrimento. Centenas ou talvez milhares de pessoas vão ser beneficiadas com esse projeto, que nós vamos apresentar para vocês. Pessoas que não têm nada na vida, onde sua maior posse e luxo é o acesso à água. E muitos nem isso têm. Eu descobri também que, nesses países bem pobres da África, a vida gira em torno do poço, um poço de água, quando existe o poço, né? E morar numa distância que dá para caminhar, para pegar a água do poço, é um terreno disputado e uma comodidade bastante valiosa nesses lugares. Ao longo da nossa vida, fomos acostumados a escutar sobre os horrores de vários lugares da África. Acabei de falar de alguns horrores e mostrar os números aqui para vocês no PowerPoint.
fome, extrema pobreza, doenças, guerras internas, extermínio de vilas inteirinhas, extermínios de povos por causa da sua etnia ou religião, escravidão de meninos e meninas, enfim, tudo isso e muito mais. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, vocês já escutaram algo muito ruim que acontece ou aconteceu na África. Se você for como eu, uma pessoa regular, average, eu me considero uma pessoa normal, regular, você talvez já doou ou doa para alguém, para alguma entidade. Talvez você já orou por alguma situação especial daquele continente. Talvez você já até chorou e chora escutando algumas das histórias mais horríveis que podem ser ouvidas nesse planeta. Eu acho que até Hollywood, algumas histórias que a gente escuta, já escutou durante a vida, acho que até Hollywood teria dificuldade para criar esse cenário. Mas, na realidade, a vida segue para todos nós. E não é porque somos ruins ou egoístas, é apenas a nossa natureza. A gente sofre um pouquinho, se choca por um momento, mas rapidinho voltamos à nossa rotina, que também tem dívidas a pagar, alvos a alcançar, muitas coisas boas também, e aí, por aí vão. A diferença da nossa rotina para a rotina desse povo, especificamente falando da Guiné-Bissau, é que nós, no dia a dia, com sofrimento ou alegria, trabalhamos para um futuro promissor, onde temos esta esperança que as coisas podem e vão melhorar. Sem falar do conforto e da segurança que temos em nossa rotina, mesmo nos nossos piores dias. Por outro lado, eles lá em Guiné-Bissau, em sua rotina, querem chegar no final do dia com vida, prioridade número 1. Talvez com saúde, talvez sem fome, sem sede, talvez sem violência. Dormir e conseguir acordar no dia seguinte para continuar a sobreviver a mais um dia. O pastor Mário Martinelli, que é um dos líderes desse projeto, abriu comigo, e creio que não é segredo, e posso mencionar e dividir a informação com vocês, que o presidente da missão adventista da Guiné-Bissau tinha um fogão bem velho, bem ruinzinho, e mais ou menos uns 2 anos atrás, esse fogão quebrou. Quebrou e não tinha jeito mais de consertar, porque lá tudo que se pode ser consertado, eles consertam. A sola do sapato eles trocam, né? Quem pode, né? Quem tem o sapato, né? E tem o dinheiro para trocar a sola. Mas então esse fogão quebrou. Desde então, há mais ou menos por 2 anos, até hoje, até o dia de hoje, o pastor com a sua família estão usando lenha para cozinhar. Veja bem, não é um fogão a lenha, que é muito legal, está na moda. O NEM, cadê o NEM? Está aí? O NEM tem um fogão a lenha lá. Muito legal aquele fogão. Mas não é esse. O pastor usa a lenha sem o fogão para cozinhar. E esse pastor, que é o presidente da missão adventista de um país, é uma pessoa acima da média dos números que eu mostrei, que acabei de mostrar para vocês aqui. É uma pessoa com estudo, é uma pessoa que tem um emprego, é uma pessoa que tem um salário. Essa pessoa que está tendo que cozinhar com lenha por 2 anos, porque quebrou o fogão e ele não consegue arrumar uma outra maneira. Essa é apenas uma parte do drama naquele lugar. Na realidade, a pior parte do drama é que a maioria da população daquele país não conhece a Jesus. Muitos provavelmente nunca ouviram falar de Jesus. Lembra das informações? 70%, quem lembra? Eu não lembro se é 70%, né? 70% muçulmano. Então, a maioria daqueles países são muçulmanos. E nós aqui gostamos de falar a seguinte frase: quem tem Jesus tem tudo. Essa declaração não podia ser mais verdadeira. Quem tem Jesus tem tudo. E mesmo para aqueles que não têm nada material nessa vida,
Eu já pude testemunhar através de outras pessoas, e vocês escutaram aqui o meu testemunho que eu dei agora há pouco, nos momentos dos dízimos e as ofertas, de como mesmo sem ter absolutamente nada, uma pessoa que tem Jesus tem alegria, paz e segurança em algo melhor, ainda que não seja para esta terra, mas para a eternidade. Essa pessoa tem esperança. Uma pessoa que tem Jesus tem coragem de devolver, como eu mostrei aqui a foto, 10% do quase nada, com alegria no coração. Agora, devolver, e o pastor estava falando isso na lição. Agora, devolver 10% do quase nada é infinitamente mais difícil e valioso para aquela pessoa do que devolver 10% do suficiente. Muitos aqui ganham o suficiente. Outros ganham muito. E outros ganham em abundância, muito mais. Que é uma realidade aqui, nesse lado do mundo. Abundância, temos abundância. Mesmo para quem acha que não tem, temos abundância. Então, querida igreja, esse projeto que Deus abriu as portas, pôs em nosso caminho, em nosso coração, é um projeto para, primeiramente, aliviar um pouco do sofrimento através das doações e serviços prestados para aquela população. Pregar a Jesus e levar as boas novas da salvação para quem não tem esperança. Agora tem ainda um outro aspecto desse projeto, e quero pedir a vocês que meditem um pouco e tentem imaginar o benefício espiritual, entre outros benefícios, de nos envolver com um projeto como esse. Eu não tenho essa experiência, eu nunca participei de um projeto humanitário. Meus filhos, todos eles já foram para mission trips. Escutei deles, mas isso aqui vamos dizer assim, é um step above, né? É um grau a mais de projeto humanitário, esse projeto. Mas eu tenho certeza, mesmo sem ter experiência, que no final do dia, quem mais será beneficiado e beneficiada com um projeto como esse vai ser você e vai ser eu. Vocês podem imaginar ter uma desintoxicação dos nossos cuidados da vida? Seja para as coisas ruins ou boas, pelo menos por uns dias, viver completamente para o próximo, e um próximo que está infinitamente pior que você e eu? Uma desintoxicação do capitalismo. Olha, o capitalismo é bom, eu não tenho nada contra o capitalismo, mas cansa às vezes, sabe? E eu acho que vocês sentem isso também, de tempos em tempos. Ter essa desintoxicação, passar uma semana vivendo para o próximo, e um próximo que está infinitamente pior que você. Enfim, vamos ter uma desintoxicação do eu. Quando saímos de férias, de viagem, fazemos sim algumas desintoxicações. Estou usando bastante essa palavra, desintoxicar. Mas uma desintoxicação a gente não consegue fazer, mesmo saindo de férias para ter um alívio da nossa rotina diária. Essa que é a desintoxicação do nosso interesse, os nossos interesses e o nosso eu. Afinal, nós estamos saindo de férias para fazer alguma coisa por nós mesmos, na maioria das vezes. Tenho certeza que se nos envolvermos em um projeto como esse, vamos sair diferentes, transformados, com uma nova visão da vida, mais perto de Cristo e mais perto do meu irmão, menos eu e mais o meu próximo. Ainda que seu envolvimento não seja presencial lá na África, você pode se envolver doando livros, recursos financeiros, doando simplesmente de tudo que você tem em casa. E pode até pensar que é lixo, mas para aquele povo, lá na Guiné-Bissau, nada é lixo. Uma caneta vale muito. Um óculos velho, desses que a gente compra no CVS para ler, para quem está mais velho, né? Seria o presente da vida
para alguém lá. Um sapato furado é muito melhor do que andar descalço. Uma camiseta furada, toda esgarçada, igual umas que eu uso para dormir, sabe aquelas camisetas de 20 anos? Você tinha 20 quilos a menos, mas ela continua servindo em você hoje, de tão esgarçada que ela está. Aquela camiseta furada que a gente usa para dormir. É muito melhor do que nada. É muito melhor ter uma terceira camiseta furada para alguém lá na Guiné-Bissau, que talvez tenha uma só ou duas. Enfim, não tem nada em sua casa que não pode ser aproveitado em Guiné-Bissau. Tudo que temos é muito valioso lá e pode ser muito bem aproveitado. Como igreja, também tento imaginar os benefícios espirituais ao termos notícias e testemunhos direto da fonte, sem atravessadores, que é legal a gente escutar testemunhos, né, de pessoas que estiveram lá, mas não estão aqui na nossa congregação. Mas escutar um testemunho de pessoas da nossa igreja, que podem estar lá, participando e vendo tudo aquilo, é outro level de testemunho. É um sonho da Capital Brazilian, desde que foi criada, de se envolver num projeto humanitário e missionário. Isso é apenas o começo de uma longa caminhada. Quem sabe no ano que vem, somente nossa igreja vai poder encher um container de doações sozinha e mandar para se juntar a outros containers vindo de outros lugares. Quem sabe, o ano que vem, vamos ter muito mais pessoas e nossos jovens se envolvendo diretamente, presencialmente nesse projeto ou outros projetos. Já imaginaram o benefício espiritual de termos notícias de pessoas que estão sendo ajudadas e estão conhecendo Jesus através do ministério de nossa igreja? É legal a gente pregar aqui na nossa área e é a nossa primeira obrigação e dever. Mas pregar para pessoas tão longe assim, tão necessitadas, também é uma missão muito boa. Então, seria uma coisa muito boa para a gente imaginar e meditar. Então, querida igreja, Capital Brazilian Church, antes de passar algumas informações mais específicas sobre o projeto, ficam aqui alguns apelos. Se você tem o desejo e pode ir em novembro para Guiné-Bissau, vamos. Se você pode mandar seu filho nesse projeto, mande. Se você e sua família, ou parte da sua família, podem ir, vão. Se você não pode ir, doe. Doe. Todos aqui, sem exceções, podem doar. Até uma criança pode doar. Vou throw o pastor under the bus again. O pastor, uns dias atrás, falou em um sermão sobre sua classificação financeira. Eu só estou mencionando isso, pastor, porque você falou em público. E ele falou que ele é pobre. Eu acredito e reconheço as dificuldades de um ministro do Senhor em ter que viver com um salário que não é tão alto. É difícil, deve ser mais difícil nesse país, e é muito difícil em qualquer país. Mas mesmo o pastor, com toda a sua dificuldade financeira, as suas barreiras, pode doar. A Lauren pode doar. Se você é aposentado e vive de aposentadoria, pode doar. Se você está sem trabalho no momento, também pode doar. Eu não fiz nenhuma pesquisa, tá? Mas vou fazer. Mas eu tenho a impressão que se a gente for num Goodwill, né, essas lojas de roupas usadas e coisas usadas, e gastarmos ali talvez $200, $300, eu tenho a impressão, pode ser que eu estou errado, mas eu tenho a impressão que a gente consegue encher uma mala de roupa. E não é roupa esgarçada, não, daquelas camisetas que eu falei. Uma roupa um pouquinho melhor. Agora, isso eu não tenho a impressão, eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza que se você visitar o seu closet,
todos os closets da sua casa, a sua garagem, o seu shed, e falar com amigos, pedir para amigos, você vai poder encher não uma mala ou uma caixa, mas muitas malas e muitas caixas, que vão ser extremamente bem usadas lá naquele lugar. Agora, gostaria de falar um pouco mais sobre algumas informações importantes e mais específicas, né, sobre o nosso projeto humanitário e missionário. Esse projeto, como vocês viram no vídeo, está sendo organizado pela Safeliz, que é a nossa casa publicadora lá da Espanha. Das pessoas líderes desse projeto é o pastor Mário Martinelli, que é conhecido para muitos aqui. E esse projeto vai ter, no máximo, 50 pessoas, vindas de várias partes do mundo. Mas, bastante atenção aqui agora no que eu vou falar. O prazo para se inscrever e fazer acertos financeiros para esse projeto será até 30 de setembro, 3 semanas, desde agora. Depois dessa data, não será mais possível você ir. Até quinta-feira passada, 2 dias atrás, haviam 22 pessoas inscritas, restando apenas 28 vagas, e provavelmente hoje, talvez até menos. Pessoas da área de saúde são extremamente bem-vindas e vão ter muito trabalho lá. Pessoas que não são da área de saúde, como eu e a maioria de vocês, também são extremamente bem-vindas e também haverá muito trabalho lá. O alvo é levar 2 containers cheios da Europa. 2 containers, saindo da Espanha. E mais 1 container cheio, saindo aqui dos Estados Unidos, com as doações feitas por nós, pela Capital Brazilian Church, em conjunto também com a Igreja Brasileira de Nova York. Somente nesses 3 containers, já dá para imaginar o tanto de trabalho que vamos ter para organizar e distribuir tudo lá, né? O prazo para recebermos as doações, que vão no container aqui na América, será até o dia 22 de setembro, que são 2 semanas. Depois dessa data, não vai dar mais tempo para esse container chegar na Guiné-Bissau antes de começar o projeto. Vamos distribuir 100 mil livros Caminho a Cristo. Amém, irmãos? Amém. Ok. É esse, pastor, né? Ok. 100 mil livros Caminho a Cristo. Eles estão sendo imprimidos as we speak. Acho que não hoje, né? Mas vocês entenderam. Desses 100 mil livros, 80 mil, acho, não sei se essa informação está 100% certa, 80 mil vai ser em português, que é a língua predominante lá. 20 mil em crioulo, que é a segunda língua do país. Esses livros estão sendo imprimidos, como eu falei, lá na Espanha. Cada livro vai nos custar 50 centavos. Mas, irmãos, não é 50 centavos lá na Europa, e aí nós temos que despachar. Ou aqui na América e temos que despachar, não. 50 centavos já dentro da Guiné-Bissau. É o custo desse livro. Se você, por exemplo, doar $200, vai se transformar em 400 livros. São 400 pessoas que vão poder ter a chance de ouvir falar de Cristo através desse livrinho aqui. Só para pôr as coisas em perspectiva, eu gosto às vezes de comparar coisas, números. Às vezes, quando eu quero um snack, estou trabalhando, e eu paro no 7-Eleven, que tem em qualquer lugar, né, que a gente for, tem 7-Eleven. E eu paro para comprar uma banana. É o meu snack quando eu quero comer alguma coisinha, mas não quero comer muito, mas preciso comer alguma coisa. Eu compro uma banana no 7-Eleven. Obviamente, a banana no 7-Eleven é mais cara do que no mercado, do que no Costco, Sam's Club. Eu creio que a banana no 7-Eleven custa mais ou menos uns 75 centavos, tá, irmão? Pode ser que é um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é mais ou menos por aí.
Então, uma banana que eu compre no 7-Eleven pode custear quase 2 livros já dentro da Guiné-Bissau. Só para vocês poderem pôr as coisas em perspectiva. Vamos doar qualquer coisa, nova, usada, em boas ou má condições. Vamos doar calçados, roupas, qualquer material escolar, qualquer coisa de higiene, brinquedos em qualquer estado, remédios, ainda que estejam vencidos. Irmãos, essa é a carência lá. Falando ontem de tarde com o pastor Mário, eu falei, pastor, remédio vencido não, né? Ele falou, não, Jaime, pode mandar os remédios vencidos também. Porque o remédio vence, e às vezes, as pessoas da área de saúde, né, Thelma? Não sei, vale por 1 ano, talvez, ainda tem efeito, surge efeito. Até remédio vencido, irmãos, eles aceitam lá. Podem doar óculos, vai ser muito importante para essa campanha. Alimentos não perecíveis e, principalmente, dinheiro. Vamos ter mais informações sendo enviadas e faladas de como doar, tá? Se você sentir em seu coração em ir para a Guiné-Bissau, participar desse projeto presencialmente, também vamos passar mais informações e pode entrar em contato comigo. Eu tenho todos os detalhes e custo e a logística da viagem. Está o meu número ali. Pode entrar em contato comigo a hora que vocês quiserem. Mas lembre, irmãos, temos apenas 3 semanas para se inscrever e fazer o acerto financeiro. E a forma de aceitar os voluntários, que são 50 no máximo, para esse projeto é first come, first serve. Traduzindo, quem chegar primeiro, leva a vaga. Aqui dos Estados Unidos, vamos ter alguns voluntários indo das igrejas brasileiras, talvez de Nova York e talvez de Dallas, no Texas. Mas, principalmente, da Capernaum Brazilian Church. Amém, irmãos? Vamos ter voluntários da nossa igreja indo nessa missão. Também tem mais os voluntários vindo da Europa. Então, irmãos, essas 28 vagas que ainda estavam disponíveis na quinta-feira, não sei se hoje ainda é 28, podem acabar rapidinho. A Thelma preparou um formulário para as pessoas que querem participar, e vocês podem procurar a Thelma para mais detalhes, se você é da área de saúde. E como já falei, você pode me procurar se você é de qualquer outra área. Eu gostaria de chamar a Thelma aqui agora, por um momento, e fazer assim, algumas perguntas que eu tenho curiosidade, Thelma, para saber. E talvez possa clarificar também algumas coisas para a igreja. Thelma, então, por exemplo, da área de saúde, quem são as pessoas que vão estar envolvidas nesse projeto? Primeiramente, bom sábado. Que privilégio da nossa igreja estar participando. Bom, o planejamento é ter vários membros da área de saúde, médicos de várias especialidades, principalmente clínicos gerais, oftalmologistas, enfermeiros, dentistas e mais. Tá. Um dentista, por exemplo, precisa de um consultório, né, para atender. E eu não sei se vai ter disponível esse consultório lá, por exemplo, um dentista. Como que esse dentista vai trabalhar e vai poder ajudar a população lá? Bom, infelizmente, não tem como montar um consultório dentário. Vocês viram na foto como são as condições daquele lugar. Mas o dentista vai estar, basicamente, fazendo extrações dentárias. Avaliação dentária de crianças, mulheres, homens e, se preciso, extrações dentárias. Ok. E um enfermeiro, uma enfermeira, ou qualquer pessoa, mesmo que não seja enfermeiro, mas está de alguma maneira ligado à área de saúde?
Como que essa Bom, pessoa pode ajudar lá? Os enfermeiros pode ajudar lá? Os enfermeiros são de grande valia ali, porque os enfermeiros são basicamente os assistentes dos dentistas, dos médicos, e estarão fazendo a triagem dos pacientes, verificando a necessidade de cada um, encaminhando para a especialidade que precisa ser atendida. Estarão assistindo os médicos e os dentistas durante os procedimentos e os atendimentos e colocando em ação o tratamento proposto, cuidando do paciente pré e pós-tratamento. Ok. Oftalmologista. Bom, Como que ele pode ser útil lá, Sim. sem um equipamento? Eu não sei vocês, mas recentemente eu fui ao oftalmologista levar minha filha e eles têm dezenas de equipamentos. Você vai de uma máquina para outra e nem sabe o que aquela máquina está fazendo, né? Infelizmente, não tem como levar equipamento para lá. Será feito testes de acuidade visual básico, terão charts, sabe quando você vai no CVS e tem algumas frases de vários tamanhos? Então, vai ser testado a visão das pessoas daquela forma. E ali, a proposta é a gente arrecadar o máximo de óculos possível, de todos os graus. Se você usa óculos e você envelheceu mais um ano e a sua visão ficou ruim, teve que trocar de óculos, não joga o óculos fora. Esse óculos é muito útil lá. Então, óculos da CVS, de todos os graus, as pessoas vão ler e com a ajuda do médico, vai determinar qual grau que a pessoa precisa. Então, precisamos de muitos óculos disponíveis. Então, irmãos, limpem os óculos de suas casas e vão no CVS e comprem. Quanto custa um óculos no CVS, do mais simples? Você tem ideia? Alguém tem ideia? Bom, tudo está mais caro agora, né? Sim. Nessa área de Maryland, mas no máximo $15. 15 dólares, tudo isso? Achei que era menos. Mas No Costco tem pacote de 3 ou 4 óculos, que é mais barato. tá aí a dica. Uma pergunta, Thelma, agora um pouquinho mais egoísta, tá? Confesso. A gente sabe que vários lugares do mundo, até lugares bons, a gente tem que tomar muito cuidado com comida, bebida, para a gente não ficar doente, né? Não pegar uma bactéria, alguma coisa. Como que vai ser essa situação lá para nós que vamos estar lá, para quem for, ficar lá uma semana, com a comida, com a água? Sim. Eles estão pensando nas pessoas que serão atendidas, mas também estão pensando nos voluntários. Tudo está sendo preparado com muito cuidado. A alimentação será estritamente no hotel, onde os voluntários ficarão. Ninguém vai comer, ninguém vai passar e comprar uma coxinha ou um guaraná. Então, vai ser tudo preparado estritamente para os voluntários. Esse hotel já tem experiência de receber pessoas de fora, então, não vão fazer nada que seja muito ali, né, que seja causar algum distúrbio. E a água, a gente só vai poder tomar água de garrafa. Ninguém vai tomar água de torneira, refil a garrafa, tudo água de garrafa. Então, vamos estar seguros lá. Com certeza, esse é o plano. Ok? É importante saber, né? Tá bom, obrigado. Agora, eu tenho umas perguntas para você. Ok. Você falou que as doações pode levar sapato furado, roupa rasgada. Aqui nos Estados Unidos tem um padrão. Quando eu separo a roupa das crianças, eu vejo as que estão em boas condições para doar e o que não está bom vai para o lixo. Sim. Mas por que a gente pode doar em más condições? Bom, primeiramente, eu não estou falando para a gente doar só coisas ruins. As pessoas lá aceitam coisas boas também. Mas o padrão aqui da América, infelizmente, ou felizmente, né, é muito diferente do padrão deles. A pobreza aqui existe fome, no centro dos Estados Unidos existe fome. Existem pessoas pobres aqui. Eu já fui para Washington distribuir sanduíches para os mendigos lá de Washington. Mas eles perguntavam se o sanduíche tinha carne ou não. É o true story. Esse não é testemunho de outros, é o meu testemunho pessoal. E quando a gente falava que não tinha carne, eles não queriam, né?
Então, brinquedo, se a gente vai doar para uma criança aqui, se o brinquedo não está funcionando, eu acho que não doa, né? A gente vira lixo, não sei. Mas como eu falei, Thelma, lá nada é lixo. Eu não tenho cardápio, mas um cardápio do meu sapato, só o cardápio, será bem usado lá. Então, um sapato furado, né? Se você tem um sapato que está a ponto de que vai jogar no lixo, não jogue. Sabe por quê? Porque muitas das crianças, dos adultos, andam descalços lá. Então, um sapato furado é melhor do que andar descalço. Esse é o ponto. Faz sentido. Tá. Agora, para quem é leigo, não é enfermeiro, não é médico, não é psicólogo, o que um leigo pode fazer lá para ser útil nessa missão? Ok, para as pessoas pobres, mortais, como eu e a maioria de vocês, que não estão na área de saúde, primeiro, se faltar enfermeiro, se faltar assistente para os médicos, ou para os enfermeiros e enfermeiras, nós podemos ajudar, né? Agora, se eles estão bem nessa área de saúde, lá, cuidando bem dessa área, irmãos, são 3 containers, pela graça de Deus, pela fé, vão ser 3 containers que vão chegar lá. Imagine o tanto de trabalho para a gente distribuir, tirar isso dos containers, organizar, separar menino, criança, feminino, masculino, os óculos, saber o grau, né? Eu acredito que será montada uma lojinha lá, né? Uma lojinha, alguma coisa, fazer uma triagem de necessidades, os livros, orar com as pessoas, né? Talvez fazer visitas, né? Então, quer dizer, para te falar a verdade, eu nem sei exatamente como vamos ser útil lá, mas eu sei que nós vamos ser muito útil, vamos ter muito trabalho lá. Só os 3 containers sozinho já vai dar trabalho suficiente para todos os voluntários que vão estar lá. Tá? Com certeza. Irmãos, participem desse projeto através de suas orações, doações e, se possível, venha conosco. Aonde vai ser o ponto de coleta? Nós vamos dar mais informações, isso. Mas vai ser aqui na igreja, tem que trazer aqui na igreja, tudo organizadinho já, label, mas nós vamos falar mais sobre isso depois, mandando, quem sabe, pelo WhatsApp, tudo. Então, irmão, se possível, venha conosco. Isso pode mudar, primeiro, a sua vida e, com certeza, vai mudar a vida de centenas ou milhares de pessoas daquele lugar. Eu quero encerrar aqui a minha participação com um recado do presidente da Missão Adventista, lá da Guiné-Bissau, um recado para a nossa igreja, irmãos. Eu não sei se vai entrar aqui, vai. Queridos irmãos, muito boa tarde. Sou o pastor Gaspar Gomes, presidente da Missão Adventista na Guiné-Bissau, África Ocidental. Nossa profunda gratidão à Capital Brazilian Church pela doação, pelas ajudas que são de uma grande importância, uma grande bênção para a nossa população carente. O país vive situação de muita carência. Só Deus sabe a diferença que essas ajudas representarão para os beneficiários. Deus os retribua ao cêntuplo. Deus abençoe suas famílias. Muito obrigado e um feliz sábado antecipado. Queridos, eu quero louvar o nome de Deus pela apresentação que o Jaime, líder desse movimento, junto com a Thelma, propuseram aqui a nós. Sabe, nós fazemos parte de uma igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho uma pergunta para você.
Por que nós não deixamos essa atividade para as ONGs? Por que nós não deixamos essa atividade para o governo? Por que nós não deixamos para a iniciativa privada? Mas por que, como igreja, nós decidimos e entendemos que temos que fazer parte desse movimento? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, como uma igreja mundial, ela conta, segundo os dados do ano de 2023, com 22.785.195 mil membros, que se congregam regularmente a cada semana em 175.760 igrejas ao redor do mundo. Vou fazer uma pergunta aqui para você, para que a gente possa perceber o quanto isso significa. Em números reais, quem tem mais estabelecimentos, o McDonald's ou a Igreja Adventista do Sétimo Dia? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas, e se eu somar junto ao McDonald's o Pizza Hut? Quem tem mais estabelecimentos? McDonald's, Pizza Hut junto ou a Igreja Adventista do Sétimo Dia? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. E se eu somar o Subway? McDonald's, Pizza Hut e Subway, quem tem mais estabelecimentos ao redor do mundo? Essas três franquias ou a Igreja Adventista do Sétimo Dia? A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem mais igrejas, congregações, não estou falando de escola, clínica, do que essas três franquias juntos. Mas isso não começou grande. A nossa igreja, ela começou no ano de 21 de maio, no dia 21 de maio de 1863, em Battle Creek, em Michigan. Foi quando oficialmente ela foi fundada. A Igreja Adventista, ela é fruto direto de um movimento chamado Millerismo, que foi fundado por William Miller, que depois de anos estudando a palavra de Deus, especialmente as profecias, entendeu que próximo aos seus dias aconteceria um evento que, segundo o seu estudo e interpretação, seria a breve volta de Jesus. William Miller, ele era um capitão da guerra de 1812, ele também era um fazendeiro e um autodidata, que depois de muito estudar, ele entendeu que Jesus estaria voltando nos seus dias. Basicamente, ele entendeu que Daniel capítulo 8, verso 14, e as três mensagens angélicas deveria ser o movimento condutor daquilo que deveria ser pregado nos seus dias. Acontece, queridos, que você sabe juntamente comigo que no dia 22 de outubro de 44, Jesus não voltou, a data estava certa, o evento estava errado. Todavia, veja o que o pastor Tim diz no seu livro na primeira página: após o desapontamento de outubro de 1844, os fundadores do Adventismo Sabatista iniciaram um período de quase 2 décadas de intensivo estudo da Escritura. Ou seja, depois do apontamento, quase 20 anos, um grupo de pessoas estudou a Bíblia a fim de saber o que exatamente havia acontecido. E ele diz o seguinte: 2 importantes conceitos foram fundamentais no desenvolvimento desse sistema de doutrinas que é a Igreja Adventista: a purificação do santuário, Daniel 8,14, e as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 e 12. Não vou falar sobre Daniel, mas o texto de Apocalipse 14, 6 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Note só esses termos comigo: voando, meio do céu, cada nação, tribo e língua e povo, grande voz. O que esses termos estão querendo dizer? Que essa mensagem, a mensagem das três mensagens angélicas, elas evidenciam rapidez e extensão mundial do movimento. Ou seja, aquela igreja que estava surgindo naqueles dias era uma igreja que tinha uma mensagem para entregar de forma rápida e global. Em outras palavras, esse movimento profético remanescente deveria surgir em um local no qual ele pudesse nascer, se desenvolver, se expandir com rapidez para os 5 continentes. Eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa manhã: por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nós consideramos ser o cumprimento profético daquilo que estava na Bíblia, nasceu neste país? Por que esta igreja, esse movimento não nasceu em algum outro país ao redor do mundo? Já parou para pensar? Por que aqui e não em outro lugar? Queridos, existem várias razões e obviamente eu não quero aqui colocar todas elas, mas a primeira delas é a razão da preservação da história. Quero fazer uma pergunta para você pensar e refletir. Quantas coisas nós sabemos sobre o Adventismo, quanta história nos contaram, mas como você pode ter certeza que tudo aquilo que te contaram é verdade? Será que não inventaram?
não criaram como fruto da imaginação humana? Sabe, durante 4 anos e meio, como a maioria de vocês tem conhecimento, eu estudei na Andrews University. Como estudante, eu podia trabalhar 20 horas semanais. Nos meus 2 primeiros anos, eu trabalhei 10 horas ajudando um chefe de cozinha, cortando lá as verduras, os legumes, lavando os vegetais, trabalhando junto com o chefe na cozinha. E outras 10 horas eu trabalhava nesse lugar, Center for Advanced Research. Aqui está o website, e dentro desse centro, que fica no subsolo da biblioteca, você vê a foto ali, eu tinha um trabalho ímpar, muito especial. Sabe qual era o meu trabalho nesse lugar? Deixa eu te mostrar 2 fotos aqui. A primeira que eu quero mostrar é essa mais embaixo. Ali você vê 2 senhores que estão apresentando o lugar para alguns outros estudantes. Aqueles eram os meus chefes, Dr. Merlin Burt, que hoje trabalha aqui na Conferência Geral, ele é o chefe do White State, e o Mr. Ford, que era o associado. Aí onde você está vendo é um lugar de arquivo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia se preocupa em preservar a sua história. E nesse outro lugar, na foto mais acima, onde tem aquele senhor sentado de vermelho ali, é exatamente ali que eu trabalhava, e me assentava ali na frente do computador. Eu gastava 10 horas semanais fazendo pesquisa a fim de comprar, escute só, comprar todos os materiais produzidos pela Igreja Adventista ao redor do mundo, das suas 53 publicadoras, do seu sistema de rádio, TV, internet, das suas produtoras musicais. Então, tudo aquilo que a igreja produz no mundo, o meu papel era buscar aquilo e fazer chegar na biblioteca. Não apenas material que a igreja produz, mas irmãos que produzem, pessoas que não são adventistas, mas produzem material adventista, tudo isso eu tinha que pesquisar, comprar, para que a gente pudesse colocar isso dentro de um arquivo, a fim da igreja hoje preservar a sua história ao longo do tempo. Mas um dia o meu chefe me chamou e me deu uma outra tarefa. Falou: Marco, as tuas 10 outras horas que você faz lá na cozinha, você não quer fazer aqui? Porque a gente precisa de alguém para fazer essas caixas aqui, para guardarmos o material que está chegando, material antigo, livros antigos, coisas que a gente não pode se perder. Então eu ficava 10 horas semanais preparando caixas como essa daqui, a fim de guardar os livros que foram restaurados. Preservação histórica. Agora deixa eu mostrar algumas fotos aqui para você. Você sabe o que é isso daqui? Queridos, esses são pertences pessoais do Sr. William Miller. Óculos, relógio, lupa, caneta e a sua própria Bíblia, aquela que ele usou para estudar, para chegar nas suas conclusões a respeito daquilo que ele pregava. Em outras palavras, a nossa igreja teve o cuidado ao longo do tempo de preservar a materialidade histórica, a fim de que aquilo que a gente conta hoje, a gente tenha lastro, evidência de que tudo realmente é verdade. Esses materiais eu recebi ontem, agradeço ao Fábio Batista, muito obrigado, Fábio, por ter mandado, ele é um gerente do departamento lá dentro. Aqui você tem coisas pessoais do Sr. William Miller. Olha o que ele está escrito aqui, ele escreveu aqui numa frase dele: Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ about the years of 1843 and of his personal reigns of 1,000 years. Mr. Miller, prove all things, hold just that which is good. Queridos, isso daqui é história diante dos nossos olhos sendo preservado. Eu falei para você que essa igreja, ela nasceu aqui, primeiro parte pela questão da preservação material da história, mas existem outros 3 elementos: idioma universal, acesso e influência global, moeda internacional. Essa igreja deveria e teria que nascer nesse país, porque depois de nascer, ela deveria aqui se desenvolver, se consolidar, e ela deveria sair daqui e alcançar os 5 continentes, e nada melhor do que um idioma universal, acesso e influência global e uma moeda internacional. E a gente sabe que onde nós pisamos o pé, a gente abre a boca para falar inglês, as pessoas nos ouvem, nos entendem e falam inglês conosco. A gente sabe que esse país, o passaporte que nós temos aqui, abre as portas na maior parte do mundo, sem contar a influência que os Estados Unidos têm nas outras nações. E você sabe que onde o dólar chega, ele multiplica. E dessa forma, e por essas razões, entre outras, essa igreja nasceu nesse país. E olha o que a Sra. Ellen White diz a respeito disso:
A Guilherme Miller e seus cooperadores coube a pregação desta advertência na América. Este país se tornou o centro da grande obra do Advento. Foi aqui que a profecia da mensagem do primeiro anjo teve o cumprimento mais direto. Os escritos de Miller e seus companheiros foram levados a países distantes, em todo o mundo, onde quer que houvessem penetrado missionários, para ali se enviaram as alegres novas da breve volta de Cristo. Por toda parte se propagou a mensagem do Evangelho eterno. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Este país se tornou o centro da grande obra do Evangelho, ou do Advento. Os escritos de Miller e seus companheiros foram levados a países distantes. Você entende por que essa mensagem, a mensagem do Advento, a igreja remanescente nasceu nesse país? Porque ela precisava sair daqui, e para sair daqui você tinha que ter um idioma, você tinha que ter acesso e você tinha que ter dinheiro, e foi isso que Deus proveu. E agora, queridos, nós que estamos aqui, e eu termino com esse texto, nós temos um recado para a nossa igreja nesta manhã. O serviço a Deus inclui o ministério pessoal. Pelo esforço pessoal devemos com Ele cooperar para a salvação de quem? Do mundo. A igreja adventista é uma igreja local. Ela entende que ela tem uma responsabilidade local para com o próximo, mas ela entende que existe uma responsabilidade mundial para com a humanidade. Enquanto nós nos ocupamos a maior parte do tempo em atender às necessidades dos nossos membros da nossa comunidade, nós não podemos perder de vista que nós temos uma responsabilidade para com o mundo. Se você acha que Deus te trouxe, abriu as portas para você chegar nesse país simplesmente pela sua vida ou pela sua condição, isso é uma visão distorcida e limitada a respeito de Deus, do Evangelho sobre você. Quando o Senhor nos trouxe para cá, o Senhor nos trouxe também para que a partir daqui nós pudéssemos ser e fazer o bem ao nosso próximo, para a humanidade como um todo. E é por isso, queridos, que nós estamos nesta manhã convidando a nossa igreja para se unir a esse projeto. O Jaime foi muito feliz aqui na nossa abordagem, falando sobre aqueles que podem ir e podem humanamente ajudar, sobre aqueles como eu, que não têm condições no momento de ir, mas podem doar e abençoar aquelas pessoas, e dessa forma todos nós como igreja, de alguma maneira, temos uma responsabilidade e um papel. Eu quero louvar o nome de Deus aqui, Jaime, que durante a sua fala nós já tivemos gente que me mandou aqui mensagem: pastor, eu vou, pode contar comigo. Louvado seja o nome de Deus por conta disso. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui, queridos, nesta manhã, e eu não quero aqui, de forma nenhuma, nessa manhã, expor nada em ninguém. Não quero pedir para você ficar em pé, para você se levantar, para você aqui vir à frente, para você assinar um termo, mas eu pediria a você que considerasse toda a apresentação que foi feita pelo Jaime, os detalhes das perguntas que foram feitas entre a Thelma e o Jaime, e acima de tudo considerasse que na nossa vida cristã existe um chamado, especialmente para nós que estamos aqui, para nos unirmos na missão. E ao longo dessa música que vai ser cantada pela uma segunda vez, eu gostaria de convidar você a no seu coração pensar e assumir um compromisso de alguma forma se envolver, não comigo, não com a igreja, mas com o Senhor nosso Deus. E mais um ponto: tudo na vida é um crescente, e eu espero, queridos, que na nossa igreja nós possamos crescer de tal forma que situações como essa esteja tão presente no nosso calendário anual como estão as nossas santas ceias, como estão as nossas celebrações. E por que não pensarmos que um dia a nossa igreja terá condições de enviar jovens, casais ou famílias, subsidiá-los e bancá-los para que eles possam permanecer 6 meses, 1 ano, servindo a Deus e as pessoas nesse lugar. Que esse movimento seja genuíno, seja obra do Espírito Santo, e que Deus nesse momento, nesta manhã, possa contar com você, a fim de nós cumprirmos o mandato divino de pregarmos o Evangelho, sermos o Evangelho e compartilharmos o Evangelho. Quero convidar você a se colocar em pé e nós louvarmos ao Senhor nesta manhã para terminarmos o nosso culto, apelando ao seu coração para que de alguma maneira você possa participar e se engajar. Eu entrego em tuas mãos as conquistas, eu entrego em tuas mãos os fracassos, eu entrego em tuas mãos os meus sonhos, me entrego em tuas mãos por inteiro.
Senhor, nos proteja ao voltarmos para os nossos lares, mas acima de tudo, Senhor, através do seu Santo Espírito, põe em nós o senso de missão. Ajuda-nos a entender qual a nossa missão nessa terra, como pessoas, indivíduos, famílias e como igreja. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a sua missão nessa terra, por Jesus. Amém. Irmãos, a todos um bom e feliz sábado, que Deus abençoe. E qualquer dúvida, informação, pode procurar o Jaime, a mim, a Thelma, nós estamos à disposição. Feliz sábado a todos, bênção de Deus.